Hoje pela manhã eu quero tratar com os irmãos, pensar, estudar, meditar sobre ânimo, bom ânimo. Me pediram para falar sobre esse tema e aí eu fui pesquisar. E é muito interessante que todo mês de janeiro aqui na igreja nós fazemos 12 dias de oração pelos meses do ano. E cada dia de oração representa um mês e a gente escolhe um tema, um assunto sobre o qual nós vamos meditar, e a respeito desse assunto nós precisamos dessa virtude ou dessa característica que é estudada para a gente poder conseguir passar o ano. E o 5º dia da nossa oração nós oramos e falamos sobre o ânimo. E está lá no Salmo 27, versículo 14, o texto que nós usamos para orar em janeiro. Salmo 27, versículo 14, diz assim: espere no Senhor, anima-te, fortifique-se o seu coração, espere, pois, no Senhor. E baseado nesse texto, nós falamos de alguns tipos de ânimo. É muito interessante, irmãos, nós vamos falar o tanto que as Escrituras nos orientam, nos aconselham e nos chamam para ter bom ânimo. Nós falamos que existe 5 tipos de ânimo. Ânimo bom, está em Mateus 14, 27. Ânimo amargurado, está escrito no livro de Jó. Pedro, o apóstolo Pedro, fala na primeira carta sobre ânimo pronto. Na segunda carta, ele fala sobre ânimo sincero. E o apóstolo Tiago fala sobre ânimo duplo, duplicidade de pensamento. E oramos muito em janeiro para que Deus nos desse ânimo para passarmos por 2020. Irmãos, e como nós precisamos de ânimo neste momento. Então vamos pensar um pouco sobre o que vem a ser ânimo. Ânimo é uma condição emocional do ser humano, relacionado com seu estado de espírito, temperamento e humor. Outra definição para ânimo é excesso de determinação diante de circunstância perigosa. Também pode ser chamado de coragem. Diferente de outros estados emocionais, o ânimo costuma ser um sentimento mais prolongado, mais duradouro e mais característico. O contrário de ânimo é desânimo. Desânimo é o estado de uma pessoa que se mostra desestimulada, sem motivação. Sinônimos de desânimo é desalento e esmorecimento. Vamos pegar o significado da palavra. Eu fui olhar também no dicionário bíblico. A palavra ânimo vem do latim animus, que significa alma, pensamentos. Também pode significar um grande caráter, coragem ou ânimo exaltado. Sem ânimos, uma pessoa estaria desanimada, vazia. Gente, a gente vai ler o significado das palavras e às vezes eu fico assustada, né? Se a palavra ânimo significa alma, pensamento, uma pessoa desanimada é uma pessoa sem alma. É coerente, então vai pensando sobre isso aí. É uma pessoa vazia. O ânimo, ele pode ser de natureza positiva ou de natureza negativa, que é o desânimo. Fui olhar também num dicionário psicanalítico, e o desânimo, ele é uma coisa, irmãos, que... Como é que eu vou explicar isso aqui agora? Porque ele é muito presente neste momento que nós estamos.
Existem razões e motivos que às vezes a gente pode ficar desanimado. E uma das coisas que faz a pessoa ficar desanimada é a ansiedade. Nunca tinha imaginado isso, mas tem a sua lógica. Quando ficamos constantemente preocupados com as situações futuras, é comum que a gente sinta medo do fracasso. E quando a gente sente medo do fracasso, porque o desafio futuro é muito grande, a pessoa fica desanimada. Irmãos, isso aqui é terrível. A pessoa sofre por algo que ainda não aconteceu. A pessoa perde o vigor por algo que ela está imaginando. Olha, irmãos, eu vou usar uma palavra pesada. Olha que desgraça é a ansiedade. Ela tem a capacidade de tirar o nosso vigor, a nossa coragem, por causa do medo do fracasso, e aí a gente não avança. Então, o nosso ânimo, ele pode ser deteriorado em função da ansiedade, que é o medo de fracassar no futuro. Mas, irmãos, diante dos desafios da vida, não tem como, a gente tem que ter ânimo. A vida é um desafio. A vida é um constante desafio. Para e pensa, você nasceu bebê, você não sabia falar, não sabia andar, você teve que aprender a falar, você teve que aprender a andar, aprender a comer, aprender. Irmãos, enquanto nós estivermos vivos, nós temos desafios para essa vida. E nós precisamos de ânimo. Aliás, nós precisamos de bom ânimo. De um bom ânimo para a gente poder vencer os desafios da vida. Mas, uma vez que eu sei o que é o ânimo, eu preciso, então, entender como é que o ânimo pode ser gerado em mim. Como é que o ânimo pode ser gerado em nós, no meio da vida, né, irmãos? No meio dos desafios da vida. Preste atenção. O ânimo é uma condição emocional e tem a ver com alma. E a alma, irmãos, para as coisas serem geradas na alma, não é qualquer coisa que satisfaz a alma. Tipo, se você está com fome, você vai ali e come. Não é beber água, não. Se você está com sede, é que você bebe água. Se você está com fome, você come. Mas e a sua alma? Do que a nossa alma precisa para ter ânimo? O que é que tem poder de gerar em nós coragem, ousadia, uma força propulsora para nos levar para frente? E eu tenho que te contar, somente a voz do eterno Deus tem poder de falar para nossa alma e colocar a nossa alma de pé, aleluia. E uma coisa que eu fui olhar, até esqueci de falar, irmãos, eu fui olhar no dicionário grego e fui olhar no dicionário hebraico, o que significa ânimo. A palavra ânimo tem a sua raiz no hebraico na palavra sopro de vida. É um sopro que produz vida. A palavra ânimo tem a sua raiz, tem a sua origem no hebraico em algo relacionado ao sopro de vida. Lembra quando o Criador soprou nas narinas do homem e o homem se tornou o quê? Alma vivente. Ânimo é um estado da alma. Então, para o ânimo nascer na alma, o sopro do Criador trouxe vida para essa alma. E no grego, a palavra ânimo, ela tem a ver com um é sopro e no grego é alma. Então, é sopro na alma que pode gerar ânimo. E só tem um que tem poder de soprar na nossa alma e nos dar vigor.
E o nome dele é Jesus. O nome dele é Jesus. Somente as palavras do eterno Deus têm poder de gerar em nós esse impulso, essa propulsão, esse ânimo, esse vigor, essa coragem. Por isso o escritor aos Hebreus fala que a palavra de Deus, ela é viva, ela é eficaz, e ela é mais penetrante que espada alguma de 2 gumes, e ela é capaz de penetrar ao ponto de dividir a alma e o espírito, e ela é apta para julgar os pensamentos e as intenções. Do que a nossa alma precisa para termos ânimo diante dos desafios da vida? Nós precisamos da palavra viva e eficaz do nosso Deus. Irmãos, um exemplo prático. Pedro, diante de um discurso muito duro do Senhor Jesus, lá está escrito em João 6, vários discípulos, quando ouviram aquele discurso, eles foram embora. Aí Jesus virou para os 12 e virou: vocês também querem ir embora? Porque a palavra é dura. Aí Pedro virou e falou: Senhor, para onde que nós iremos? Só o Senhor tem a palavra da vida eterna, as palavras de vida eterna. Somente a palavra do Deus vivo, que é uma palavra viva, é capaz de gerar em nós ânimo, bom ânimo, vigor para prosseguir diante das dificuldades da vida. Aleluia! Mas aí, irmãos, eu fui meditar que Deus, irmãos, não dá ponto sem nó, não. Deus, quando faz uma coisa, Ele não faz só uma coisa, Ele cria todas as coisas. Quando a palavra de Deus vem ao nosso coração, ela desperta só o ânimo? Não. Se você for olhar, a Bíblia diz o quê? Que é despertado quando nós ouvimos a palavra de Deus? A fé. A fé vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus. Então vamos lá raciocinar. Quando Deus fala comigo, a minha fé nasce, ela cresce, e a fé gera o ânimo. E aí eu quero mostrar isso para você também de uma maneira muito prática, porque Deus tem uma palavra para mim e para você no dia de hoje, e essa palavra, ela virá sobre nós, e a nossa fé ela será despertada, e junto com a fé o ânimo vai crescer. Vou mostrar para você o exemplo de uma pessoa que viveu isso de maneira maravilhosa. Abra sua Bíblia em Josué, capítulo 1. Nós vamos ler do versículo 1 até o 9. Nós estamos falando sobre ânimo. Ânimo é uma condição emocional. É uma coragem diante das situações de perigo, é força propulsora para nos levar adiante, é uma disposição positiva para enfrentar as dificuldades da vida. Nós temos aqui em Josué 1, 9, vamos ler, depois a gente comenta. Sucedeu que depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que o Senhor falou a Josué, filho de Num, servo de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Levanta-te, pois, agora, passa esse Jordão, tu e todo este povo, e vai à terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vô-lo tenho dado, como eu disse a Moisés. Desde o deserto até o Líbano, até o grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus, até o grande mar, para o poente do sol será o vosso termo. Ninguém se susterá diante de ti. Todos os dias da sua vida, como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Esforça-te, tem bom ânimo, porque tu farás a este povo herdar a terra que jurei aos seus pais que te daria.
Tão somente esforça-te e tem muito bom ânimo, para teres o cuidado de fazer conforme toda a lei que o meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies nem para a direita, nem para a esquerda, para que prudentemente te conduzas por onde quer que andares. Não se aparte da tua boca o livro dessa lei, antes medita nele de dia e de noite, para teres o cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito, porque então farás prosperar o teu caminho e então prudentemente te conduzirás. Não te mandei eu? Esforça-te e tem bom ânimo. Não te pasmes nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Aleluia! Irmão, só de ler o texto eu já estou no gás todo. Eu já fico cheia de adrenalina. Mas vamos analisar. Josué e todo Israel estava numa crise. Moisés, o grande líder, havia acabado de morrer. E, irmãos, a crise estava no fato de que o líder morreu, mas será que o propósito também morreu? Será que a chamada também morreu? Será que a promessa também morreu? Será que a possibilidade de viver o sonho morreu? Não, não morreu, aleluia! Não morreu, porque Deus tem um plano, Deus tem um propósito, e para cada tempo e propósito, Deus usa uma pessoa determinada, aleluia! Irmãos, preste atenção nisso, o Senhor está falando conosco, para cada tempo, para cada fase, para cada crise, Deus tem instrumentos, Deus tem pessoas que Ele chama para participarem do propósito dEle, da missão dEle, e Ele precisa que nós tenhamos ânimo, coragem, para poder aceitar os desafios, para vencer e chegar aonde Deus quer que a gente chegue. Irmãos, Josué era jovem, e Josué foi encarregado, o próprio Deus se aproximou, olha, fato, Moisés morreu, a fase Moisés acabou, agora é com você. O Senhor apareceu para ele e fez um chamado pessoal. Moisés, meu servo, é morto. Agora você levanta, passa agora esse Jordão, tu e todo este povo. Continua, agora é você. Irmãos, o Josué andou muito tempo com Moisés. Perder o Moisés não era uma coisa fácil para o Israel inteiro. Mas para o Josué, que foi tipo o escudeiro, o secretário dele, o assistente, durante grande parte da vida dele, era uma perda grande. Mas o Senhor chegou para ele e falou assim, agora é com você, levanta e passa o Jordão. E aí, irmãos, o desafio era grande. A palavra de Deus veio com a ordem, com o direcionamento. E junto com essa ordem e esse direcionamento, o Senhor deu para Josué o plano. Olha, se você for olhar, os versículos falam assim, o Senhor fala, todo lugar que pisar a planta do seu pé, esse eu tenho te dado. Assim como eu falei com Moisés, eu estou falando com você. A palavra de Deus estava vindo com a promessa, com a garantia. Olha, levanta, passa o Jordão, todo lugar que seu pé pisar, eu vou dar para você. Mas não é só isso aqui não. Olha adiante, desde o deserto, desde o Líbano até o grande rio, olha para frente, porque não é só esse Jordãozinho aqui não. Olha, porque a conquista é grande. O terreno é grande, a área é grande. É grande aquilo que o Senhor quer fazer. É grande a obra que o Senhor quer fazer. Então, Ele já está falando, não é só atravessar o Jordão. Olha para o deserto, olha para além do rio, olha para além dos montes, porque é lá que o seu pé vai pisar. É lá que você tem que ir, é lá que você tem que chegar.
Irmãos, era um desafio muito grande. Mas aí o Senhor virou para ele e falou assim: eu tenho uma promessa para você. Ninguém se susterá diante de você todos os dias da sua vida. Como eu fui com Moisés, assim eu serei com você. Aleluia. Não te deixarei, nem te desampararei. Aleluia. Irmãos, Deus, além de falar de uma maneira pessoal, trazer uma palavra pessoal para uma conquista coletiva, o Senhor deu a ele a garantia: a minha presença irá contigo. Porque foram essas as palavras que o Senhor falou para Moisés. E o Senhor falou: assim como eu fui com Moisés, eu vou ser com você. Eu não vou te deixar, eu não vou te desamparar. Aleluia! Irmãos, quem é que não tem coragem diante de uma promessa dessa? O Senhor teu Deus é contigo por onde quer que você andar. Então, se esforce, tenha bom ânimo, porque você vai fazer este povo herdar a terra que eu jurei aos seus pais que eu daria. E aí, irmãos, junto com essa palavra encorajadora, junto com a garantia da presença de Deus para a caminhada, o Senhor deu a orientação, as orientações, falando: olha, tão somente esforça-te. O que Deus queria de Josué era: esforça-te, tenha bom ânimo, para você ter o cuidado de fazer tudo que está escrito na palavra. Olha aqui, irmãos, quem tem um mapa para chegar ao seu destino, não erra o caminho. Preste atenção, quem tem o mapa para chegar ao destino, não erra o caminho. E o Senhor estava dando a Josué, assim como Ele está dando para mim e para você, o mapa, as ferramentas, a orientação, os recursos necessários para a gente chegar ao destino que o Senhor quer que a gente chegue. Então, somente esforça-te, tenha bom ânimo, para ter o cuidado de fazer tudo conforme está escrito na lei. Não se desvie nem para a direita, nem para a esquerda. A lei fala, a palavra do Senhor, a lei fala: vai por aqui, faz assim. Não é para você vir um pouquinho para cá, nem um pouquinho para lá, não. Fica na palavra. Não se aparte da sua boca o livro dessa lei. Medita nele. Olha, irmãos, preste bastante atenção nesse versículo aqui. Medita nele de dia e de noite, para você fazer exatamente o que está escrito, porque então você vai fazer prosperar o seu caminho. Irmãos, Deus tem um chamado para mim e para você. Deus tem um plano, Deus tem um propósito, Deus tem uma orientação. Você quer acertar? Está aqui a receita. Não se aparte da sua boca o livro dessa lei. Antes, medita nele de dia e de noite, para você ser prudente no seu caminho, para você saber como agir, e você vai ser bem-sucedido. Você quer ser bem-sucedido diante dos desafios da vida? Encha-se da palavra de Deus, encha-se das promessas de Deus, encha-se da orientação do Senhor, encha-se da presença de Deus, e você será bem-sucedido em todo o seu caminho. E aí vem o final, que o Senhor vira para Josué e fala: olha, eu já te mandei, não mandei? Mandei você levantar, mandei você atravessar o Jordão, mandei você guardar a palavra, mandei você meditar nela dia e de noite. Agora, meu filho, vamos para a vida, vamos conquistar a terra, vamos conquistar a terra. E aí, irmãos, a Bíblia diz que Josué, particularmente, eu acho que ele é o cara, ele e Daniel, nas escrituras, para mim, são os caras, porque pensa em dois homens super bem sucedidos no propósito, no chamado, na vocação. Foram esses dois homens.
Deus deu vitórias fantásticas para Josué. Irmãos, e essas vitórias são para mim e para você. Quando Jesus entrou na nossa vida, Ele nos fez uma proposta, uma caminhada de fé, uma jornada com Ele. Ele nos chamou para nós irmos após Ele, vinde após mim. É o chamado que o Senhor nos fez. Nessa caminhada com Jesus, nós vamos aprender com Ele. Nós vamos aprender as orientações que Ele nos dá para a gente viver no reino. Porque o reino de Deus chegou a nós por causa de Jesus Cristo. Então, para estarmos no reino de Deus, nós entramos no reino por Jesus e aprendemos com Jesus a como viver neste reino. Nessa caminhada, além do propósito de nos tornar discípulos e proclamadores do Evangelho, Jesus nos chama a perseverar até Ele voltar. Porque Ele foi preparar um lugar para nós. E Ele está voltando para nos buscar, para que onde Ele estiver, a gente esteja com Ele. Neste lugar que Jesus foi preparar para nós, não é uma terra que mana leite e mel, não, irmãos. Porque a promessa que Josué tinha para Israel era a terra que manava leite e mel. A promessa que o Senhor tem para nós é um lugar onde não haverá mais pranto, onde não haverá mais dor, onde não haverá mais morte, e onde o Senhor reinará para sempre. Aleluia! O reino de paz e de justiça. Se você for ler lá no Apocalipse, descreve as ruas de ouro, de cristal e etc., falando de lugar de pedras preciosas, lugar precioso. Mas o mais precioso deste lugar é a presença do Eterno. Lá não vai ter sol, porque a glória dele vai iluminar a cidade, aleluia! E ele vai enxugar dos nossos olhos toda lágrima, aleluia! E nós seremos como Ele é. Nós seremos como Ele é. E estaremos para sempre com o Senhor. Meu irmão, essa é a proposta que Jesus tem para mim e para você. Este é o lugar para onde o Senhor quer nos levar. Por isso, nessa manhã eu venho te dizer: tenha bom ânimo. Tenha bom ânimo, tenha essa coragem, tenha essa disposição para caminhar rumo às promessas do Senhor, aleluia. Por que você está desanimado? Não te pasmes, não te espantes, o Senhor teu Deus é contigo, por onde quer que você andar. Por que você está esmorecido? Levanta! Porque você tem um caminho longo pela frente. Meu irmão, tenha ânimo. E este ânimo, ele é gerado no nosso coração quando a palavra de Deus vem e nós damos ouvidos a ela. Quando nós aplicamos a nossa fé, a nossa confiança, a nossa esperança, a nossa mente, a nossa maneira de pensar, quando tudo isso é submetido à autoridade da palavra de Deus, em nós é gerado o ânimo para prosseguir. Aleluia! Irmãos, eu quero chegar lá. Eu vou chegar lá. Eu vou chegar lá, eu vou chegar lá. Este é o meu propósito de vida, este é o teu propósito de vida. Tenha ânimo em nome de Jesus. E aí, para a gente poder finalizar, eu quero só, deixa eu ver as horas aqui, dá tempo. Eu quero só lembrar com você alguns textos bíblicos onde o próprio Senhor Jesus nos deu a orientação para termos ânimo, bom ânimo. Se você pensar aí comigo, tem a história lá em Mateus 9 de um paralítico
que os amigos dele levaram esse moço e desceram ele por um telhado. E quando o paralítico chegou na frente de Jesus, Jesus virou e falou assim: filho, tenha bom ânimo, os teus pecados estão perdoados. Mas a expectativa do povo era que Jesus curasse e o paralítico andasse. Irmãos, tenha bom ânimo, porque aquele que perdoa pecados, ele também cura. Ele também cura. E aquele moço foi curado, levantou, pegou a cama dele e saiu andando. Tenha bom ânimo, os teus pecados estão perdoados. Aleluia! E aquele que perdoa pecados é o mesmo que cura as enfermidades. Também há um outro texto em Mateus, no versículo 22 mesmo, 9, 22, uma mulher, irmãos, que tinha um fluxo de sangue, uma hemorragia, ela perdeu tudo, todas as suas riquezas, por causa da enfermidade. E ela perdeu até a dignidade, porque ela não era digna de estar no meio daquelas pessoas. Mas irmãos, pensa numa mulher que tinha um bom ânimo, era aquela mulher. Aquela mulher colocou no coração: se tão somente eu tocar na orla dos vestidos dele, ele não precisa nem olhar, ele não precisa falar, eu só quero tocar. Eu só quero tocar em Jesus, porque eu sei que eu serei curada. Irmãos, ela tocou em Jesus. E Jesus sentiu que dele saiu virtude, e ele virou para a mulher e disse: filha, tenha bom ânimo, a tua fé te salvou. Aleluia! Irmãos, e a fé que salva, a fé no Jesus que salva, é a mesma fé no Jesus que cura, é a mesma fé no Jesus que perdoa e que também restitui. Deus traz de volta para nós toda a dignidade que foi perdida. Aleluia! Tenha bom ânimo. O Jesus que perdoou os seus pecados tem poder de curar, tem poder de salvar e tem poder de restaurar. Tenha bom ânimo. Tem um outro texto em que os discípulos estavam no barquinho e o barquinho ficou balançando no meio da tempestade. A situação estava terrível. Eles estavam para afundar. Aí eles olham assim e vê um vulto andando sobre as águas. E ficaram, já não basta o problema da tempestade, ainda arrumam uma assombração para vir aterrorizar. E aí vem uma voz dizendo: tenham ânimo, não tenham medo, sou eu. Aleluia! Irmãos, que palavra poderosa que o próprio Jesus falou: não tenham medo, sou eu. Aleluia! Mas antes de falar não tenha medo, sou eu, ele virou e falou assim: aqui, tenha ânimo, sou eu que estou vindo salvar vocês. Meu irmão, não há problema caótico que não possa ser resolvido pelo Senhor Jesus. Ele disse ao vento: aquieta, mar, sossega, sossega, e tudo ficou em paz. Basta uma palavra dele. O Jesus que perdoa é o Jesus que salva, é o Jesus que cura, é o Jesus que restaura, é o Jesus que acalma as tempestades. Aleluia! Tenha ânimo, tenha bom ânimo. E a última coisa que eu quero encerrar dizendo para você: no seu discurso de despedida, em João capítulo 16, Jesus fala muitas coisas para os seus discípulos, e ele encerrou dizendo assim: eu lhes disse, eu falei com vocês essas coisas para que em mim vocês tenham paz. No mundo vocês vão ter aflições, mas tenham bom ânimo. Eu venci o mundo. Aleluia, aleluia, aleluia. Você pode dar um aleluia enorme, imenso aí, aleluia. Jesus já nos avisou todas as coisas que vão acontecer. E ele falou isso para que a gente tenha paz nele. Ele nos avisou com antecedência.
Com antecedência ele avisou: no mundo vocês vão ter aflições, mas tenham bom ânimo. Eu venci o mundo. Jesus já venceu, irmão, todas as dificuldades. Jesus já venceu a morte, o inferno e o diabo. Jesus tem todo o poder e autoridade nos céus e na terra. E Ele quer nessa manhã vivificar os nossos corações. Porque Ele nos chamou para essa caminhada. Ele nos chamou para sermos seus discípulos. Para que a gente caminhe rumo à promessa dele, de que Ele virá nos buscar. Portanto, irmão, levanta, tenha bom ânimo, não te pasmes nem te espantes, o Senhor teu Deus é contigo. Tenha ânimo, tenha bom ânimo, tenha muito bom ânimo, porque Jesus falou: eu estou com vocês, eu estarei com vocês até a consumação dos séculos. Aleluia. Vamos ficar de pé, vamos orar. Você que está em casa, a palavra de Deus, ela tem esse poder de irmãos, trazer emoções. Ela é viva, ela é eficaz. Que a palavra de Deus nessa manhã venha sobre o seu coração, te quebrantando, te fazendo chorar, mas também te vivificando, te alegrando e te colocando de pé. Quero falar com você como o Senhor falou com Josué: levanta-te, atravessa esse Jordão, levanta e atravessa esse Jordão, porque você vai fazer esse povo conquistar essa terra. Levanta, meu irmão, e atravessa esse momento, porque o Senhor vai fazer você conquistar a sua família para Ele. O Senhor vai cumprir as promessas que Ele fez para você. O Senhor vai te levar aonde Ele falou que vai te levar, porque Ele é fiel para cumprir. Quanto a você, esforça-te, tenha bom ânimo, não te apartes do livro dessa lei, medita nele de noite e de dia, e assim você vai se conduzir prudentemente. Preste atenção, o Senhor está conosco. Gosto muito do Salmo 46, o Senhor dos exércitos está conosco. Levanta, meu irmão, e tenha bom ânimo. Feche seus olhos, vamos orar. Senhor Jesus, nós te louvamos pela tua palavra, que é viva, que é eficaz, que é poderosa, que é maravilhosa, que é o verbo vivo, o verbo vivo. Senhor, obrigado pela tua palavra. E nessa manhã nós queremos pedir: gera em nós bom ânimo, Senhor. Gera no teu povo ânimo, coragem, ousadia para prosseguir, porque longa é a nossa caminhada. Ajuda-nos, fortalece, Senhor, as mãos cansadas, fortalece os joelhos trôpegos, fortalece aquele que está desanimado. Sopra, Senhor, sobre aquele que está desalentado, como o teu Espírito soprou sobre um vale de ossos secos, e todos os ossos se ajuntaram, e veio o Espírito de vida, e se colocou de pé um exército numeroso. Que assim seja sobre nós. Sopra sobre nós, ó Espírito de Deus, e gera em nós ânimo, vigor, coragem, ousadia para prosseguir no chamado e no propósito. Senhor Jesus, para onde nós iremos? Só o Senhor tem a palavra da vida eterna. Só o Senhor tem as palavras de vida eterna. Então nós vamos para o Senhor. Nessa manhã nós queremos declarar que o Senhor é o nosso Deus. Nós não temos e não queremos outro. O Senhor é o nosso Deus. E nós estamos aguardando a tua volta. Estamos aguardando o dia da tua volta. E queremos, Senhor, ter ânimo
vindos da parte do Senhor para aguardar esse dia. Nós pedimos essa bênção em nome de Jesus. Amém.